Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um programa da série Inove-se Conhecimento, um programa da Faculdade de Medicina de Itajubá, feita pelo Núcleo de Inovação, pela Repografia e pelo Departamento de Comunicação da Faculdade. Hoje nós contamos com a presença do professor Drauzio Oppenheimer, especialista em reprodução humana. Professor, seja muito bem-vindo. Ajude-nos a inovar o nosso conhecimento. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar participando desse projeto e realmente assim, é muito inovador, como o próprio nome já fala. De antemão, muito obrigado pelo convite. Imagina, professor, é uma grande honra para todos nós ter o senhor aqui. E eu gostaria de fazer umas perguntas na sua área de especialização, professor. A primeira pergunta sobre reprodução humana, você é especialista em reprodução assistida, quando um jovem casal resolve ter filhos, a partir de que momento eles têm que se preocupar se eles não estão conseguindo engravidar, a família, digo assim, por meios naturais? Isso é uma pergunta assim, muito interessante e nós percebemos que hoje os casais eles estão protelando a gestação por questões profissionais, a mulher realmente no mercado de trabalho, ela deixa para procurar uma gravidez mais tardia e quando busca essa gravidez tardia, ela encontra problema e dificuldade na constituição familiar. Então nós orientamos que a partir do momento que tem um ano de atividade sexual regular, sem um método de prevenção e não ocorra a gravidez, esse casal já tem que procurar ajuda. E isso contando com a idade da mulher, que é muito importante. A gente fala que a mulher ela tem que ter na média até 35 anos. Se essa mulher ela tiver uma faixa etária um pouco mais avançada, esse período de espera de um ano passa para 6 meses, passa para 3 meses, principalmente depois dos 40 anos, porque a mulher ela tem uma condição diferente do homem. Enquanto o homem ele produz espermatozoide a vida inteira, e lógico que chega uma certa época, a quantidade e qualidade deteriora também, a mulher não, ela nasce com a quantidade de óvulos, acabou. Então a fertilidade ela declina assim, assustadoramente, principalmente depois dos 42 anos. Mas a partir dos 38, a gente já tem um declínio da reserva ovariana. Perfeito, professor. Uma pergunta que a gente sempre faz, eu acho bem interessante. Quando a gente analisa historicamente, leva à concepção que o problema de fertilidade é associado à mulher. Então a gente tem aquelas histórias dos reis europeus que casaram, não tiveram os filhos, muitos até mataram a esposa, casaram novamente, tentando ter filho e por aí vai. Hoje a pergunta que eu faço para o senhor é essa: a infertilidade é um problema associado à mulher? É um problema associado ao homem? Ou de repente é um problema associado ao casal? Nós vivemos ainda numa cultura machista. E essa cultura machista ela tem que ser deixada de lado, porque se a gente for analisar em termos de porcentagem, 40% é de causa feminina, 40% é de causa masculina, 10% é dos dois e 10% às vezes a gente não consegue um diagnóstico de causa. Mas a gente tem muita cultura machista onde se imputa a culpa só da mulher e infelizmente isso não é verdade. E você fez um comentário aí a respeito dos reis, mas nós temos ainda culturas em alguns países onde a partir do momento que não ocorre a constituição familiar, a presença dos filhos, o homem ele busca uma segunda esposa, uma terceira esposa e grande parte das vezes o problema é dele. Quer dizer, em pleno século XXI nós vivenciamos isso também em algumas culturas, mas que tem que ser deixado por terra. É uma questão muito interessante, cultural, como o senhor disse, E assim, isso faz a gente pensar em outros aspectos também. Quando o casal descobre qual o problema da fertilidade, de onde vem, como fazer uma fertilização assistida? O que é uma fertilização assistida? Então, quando o casal ele busca a orientação de um especialista, existe o falso conceito que ele vai ter que ir direto para uma fertilização. E não é. Nós temos que fazer uma investigação, o motivo da infertilidade, se do marido ou da mulher, e buscar tratar essa infertilidade. E grande parte das vezes nós conseguimos reverter isso. Então, assim, a gente busca o tratamento em 3 etapas. Aliás, em 2, dividindo o tratamento em alta complexidade ou a baixa complexidade. A baixa complexidade nós dividimos em 2 partes. Então, assim, o que a gente fala? Por exemplo, o problema feminino mais comum é a paciente não ovular, a paciente ter o ciclo anovulatório. Você consegue com isso usar medicações, estimular a ovulação da paciente, faz o acompanhamento dela através de ultrassom,
E eu consigo dizer assim para o paciente, olha, vocês vão ovular amanhã, você vai ovular amanhã. Então vai ter que ter relação sexual tal dia. Então isso é o que a gente fala de indução da ovulação com coito programado. Esse é o tratamento mais simples que a gente tem e o mais resultado positivo. Se eu já tenho, por exemplo, um problema masculino da questão do sêmen, que não é um problema tão sério, mas uma quantidade no limite, por exemplo, para um pouco mais inferior, eu posso buscar para esse casal uma inseminação intrauterina. O que é inseminação? Eu vou dar uma medicação para a paciente, eu vou estimular a ovulação dela também. Através de um ultrassom eu consigo rastrear o dia que ela vai ovular. Eu consigo, através de medicações, deflagrar essa ovulação no horário e dia correto. E aí faz a coleta do sêmen do marido, nós fazemos o processamento seminal, quer dizer, selecionamos os melhores espermatozoides, aqueles com possibilidade de fertilizar, e através de um catéter, de uma cânula, eu coloco no fundo do útero da paciente. Então, quer dizer, eu estou dando uma ajuda no caminhar desse espermatozoide até chegar até a trompa, porque a fecundação vai ocorrer na trompa. Esse, então, é um segundo patamar do tratamento da reprodução da infertilidade. E o terceiro é realmente a reprodução assistida da fertilização in vitro. A fertilização, eu já vou realizar esse processo em um laboratório. Então eu vou usar uma medicação específica para essa paciente, de uma quantidade muito maior, estimular o ovário dela, ao invés de produzir 1, 2 ou 3 folículos, produzir 8, 9, 10, depende muito da reserva ovariana da mulher. E depende muito da causa da infertilidade também. Eu vou buscar um tratamento mais específico para isso, uma medicação mais pontual. E na hora que esse folículo atinge um certo tamanho, eu através de um ultrassom via vaginal, com a paciente sedada, eu faço a aspiração desses folículos, eu capto esses óvulos e no laboratório esses óvulos eles são fertilizados com o espermatozoide do parceiro dela. E aí forma-se o embrião no laboratório e depois, em torno do 5º dia de vida desse embrião, na fase de blastocisto, nós transferimos ele para dentro do útero do paciente. Então, esse é o processo da fertilização in vitro. Então, eu falo assim, que é uma escada. O último degrau para nós é a fertilização in vitro. Que interessante, professor. Isso me faz fazer outras perguntas para você. Com certeza. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na geração desses embriões, né? São vários, pelo que eu entendi, que você forma ao mesmo tempo. Isso. Legalmente, não é possível você escolher qualquer um dos embriões. Você utiliza eles aleatoriamente, correto? Existe uma classificação do laboratório desses embriões que vão chegar ao estágio blastocisto no 5º dia. Mas é um funil que nós falamos para o casal, para o paciente. Nem todos os óvulos captados são viáveis, nem todos esses óvulos que vão ser injetados os espermatozoides vão virar embrião, e nem todo embrião vai chegar ao 5º dia de uma forma saudável. Então, eu tenho, às vezes, uma quantidade de embrião maior do que eu posso transferir. A gente segue as normativas pelo Conselho Federal de Medicina. Eu posso transferir até 2 embriões. Se o casal tiver, por exemplo, 3 ou 4 embriões, eles têm que manter esse embrião congelado de no mínimo 3 anos. Então, assim, antes do casal fazer um procedimento, é tudo documentado, ele tem que saber que ele segue normas, a gente segue regras que é ditadas pelo Conselho Federal de Medicina, da Lei de Biossegurança, então tudo isso é documentado, o destino que ele vai querer dar a esses embriões, depois a transferência desses 2, a sobra que ele vai ter desses embriões, e somente depois de 3 anos. Ele obrigatoriamente, esse casal obrigatoriamente tem que manter esses embriões sob sua guarda, lógico, dentro de um laboratório congelado, por pelo menos 3 anos. Mas a minha pergunta era nesse sentido, né? Por exemplo, se o casal, eu quero ter um filho com olhos azuis. Ah, entendi. Se eu quero ter um filho, sei lá, alto. Não. Esse tipo de triagem, eu acho totalmente antiética, evidentemente. Existe ou tem a possibilidade de ser feita isso? Não existe essa possibilidade, você entendeu? Quando nós fazemos esse embrião no 5º dia, eu não consigo saber o sexo desse embrião, nada. Para mim poder saber isso, eu tenho que fazer um estudo genético desse embrião, eu tenho que fazer uma biópsia embrionária, quer dizer, eu vou estar fazendo um procedimento invasivo nesse embrião e encaminhar esse material da biópsia aonde é o sítio placentário para poder me dar o resultado. Isso nós indicamos quando nós temos uma indicação de fazer o estudo genético. Aborto de repetição, problemas genéticos, de doenças genéticas familiares, que esse casal possa
possa advir, ter um embrião com, por exemplo, fibrose cística, um casal que já teve caso. Fibrose cística, pacientes com mais idade, você imagina uma mulher, por exemplo, uma faixa de 42 anos, onde ela tem uma chance muito maior de gerar embriões. O termo que a gente utiliza é aneuploide, né? Embriões com malformações, com alterações genéticas. Então nós temos as indicações e nós temos as nossas normativas éticas para seguir. Mas nem o sexo do embrião, se ele não quiser saber, ele sabe. Agora, cor de olhos, outras características, isso nem tem como fazer no estudo genético. O máximo que ele consegue é nós sabermos as doenças que esse embrião possa ter e a questão do sexo, que vem junto, né, do estudo genético do embrião. Interessante. Você me disse que durante 3 anos os embriões que não foram utilizados ficam sob a tutela do casal. Isso. Qual é o destino desses embriões depois? Nós temos aí um embate muito grande dentro das normativas éticas a seguir. O Brasil hoje acabou de ter mudança dessas normativas, agora em setembro de 2022, de acordo com a Lei de Biossegurança, a partir dos 3 anos o casal ele pode descartar esses embriões, se for da decisão deles, ou ele pode doar esses embriões. Mas tudo isso já é documentado antes do paciente fazer o tratamento. Por quê? Um dos parceiros pode falecer, um deles eles podem se separar, então tudo isso tem que ser documentado antes, dentro do termo de consentimento livre esclarecido que o casal assina. Perfeito, professor. Então, se há possibilidade de descarte desses embriões. Há possibilidade. Isso deve gerar uma discussão ética imensa na sociedade. Demais a conta. Eu participei agora de um congresso na semana passada, onde eu falei sobre a bioética do embrião congelado, né? O que a lei fala em cima disso? Porque nós temos as nossas leis também, né? Constituição Federal, o Código Civil, o Código nosso de Ética. Então existe ainda um embate dentro dessas normativas que dá margem para muita discussão. Eu estava conversando com o senhor até agora há pouco, né? Nós participamos uma vez de uma mesa redonda sobre aborto, né? Isso. E a grande discussão é essa, que momento surge a vida, né? Então, se esse descarte seria também uma forma de eliminar uma forma de vida, é uma maneira de eliminar uma forma de vida também, né? Então, a discussão é bem complexa, né? Muito ampla. Muito ampla, se a gente pensar, né? Mas, continuando a nossa conversa, professor, então vocês fazem a implantação de dois embriões, sem ter a perspectiva que os dois vão para frente, evidentemente. É assim, dentro das normativas do Conselho, né, se o embrião foi feito um estudo genético, se ele está nessa fase de blastocisto até 5 dias, a normativa é transferir no máximo 2. Mas se você for transferir o embrião, que está numa fase de clivagem, ID3, que ele ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, se a paciente tem mais de 37 anos, você pode transferir 3. Mas hoje a maior parte do consenso é transferir no máximo 2. E o que a gente não quer é gravidez gemelar, porque a gente sabe que a gravidez gemelar vai trazer alguns riscos, parto prematuro, algumas complicações, que o ideal é que se transfira cada dia mais o consenso a transferir pelo menos o embrião do blastocisto. Interessante. O professor estava lendo os artigos, né, até para preparar a nossa entrevista, e eu vi, né, que o uso de alguns anticoncepcionais tem aumentado a dificuldade de algumas mulheres, né, em ter filhos. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu acho que assim, a respeito da utilização hormonal, né, vamos dizer assim, de uma forma geral, o contraceptivo e algumas patologias, no caso da mulher, um exemplo, que o paciente que tem síndrome de ovário policístico, ele é até indicado. A gente até utiliza o contraceptivo numa maneira de a gente ajustar os hormônios dela, para na hora que ela parar, ela poder engravidar. Tá certo? Então, essa questão de dizer que o contraceptivo obrigatoriamente ele vai levar a uma infertilidade, isso não é a verdade. A gente traz isso por terra porque traz até alguns benefícios. É lógico que a paciente que está usando o contraceptivo, é importante ela acompanhar o médico, fazer o exame, a avaliação rotineira anual. Nós sabemos que o contraceptivo, principalmente por causa da ação do estrogênio, ele tem alguns efeitos adversos no organismo, né? Alguns riscos, então a paciente ela tem que usar isso com muita tranquilidade e sempre com orientação médica. Perfeito. Nessa mesma linha eu faço outra pergunta, né? E os homens que fazem uso de esteroides anabolizantes, né? Isso compromete a fertilidade desses homens? Muito. Uma das causas realmente da infertilidade, às vezes uma causa de infertilidade sem a gente conseguir a reversão do quadro, é o uso dos esteroides, né, por períodos muito
prolongada, né? Hoje, felizmente, a gente tem aí uma geração que é uma geração muito mais saudável, que busca um estilo de vida saudável. É lógico que tem também o pessoal que acaba utilizando o anabolizante. Como que ele vai funcionar no organismo? Para que o testículo, né, lá nos ductos, produzam os espermatozoides, eu preciso da testosterona endógena produzida pelo organismo do homem. O próprio testículo ele vai produzir a testosterona ali. A partir do momento que ele utiliza o esteroide, ele utiliza o anabolizante, que é a testosterona exógena, ela faz um bloqueio no testículo dele. Então, esse testículo não produz mais espermatozoide por conta da falta da progesterona natural. Isso é um processo assim, que vai demorar meses, anos, e dependendo do tempo de uso, pode ter até uma atrofia testicular. E essa atrofia testicular é irreversível. Tá? Então tem que ser usado, né? Quem usa tem que buscar muito cuidado com isso, porque o malefício pode ser muito maior do que o benefício. E no caso das mulheres que também usam, né, hormônios sintéticos para efeitos de musculação, né, efeitos androgênicos, também ocorre esse problema? Ela não vai ter nessa questão da questão dos óvulos, como o homem que está suprimindo a testosterona endógena dele. A mulher ela vai ter alguns efeitos adversos no bloqueio do ovário dela, e não só no bloqueio do ovário dela, mas o excesso do hormônio masculino no organismo, né, o excesso da testosterona vai trazer outras consequências, né, inclusive até de neoplasias, por questão desse uso desordenado, né, desse uso indiscriminado. Interessante. Professor, uma coisa que a gente sempre ouve falar, né, são aquelas histórias de moças, né, eu estava tomando uma pílula anticoncepcional, acabei engravidando, né, eu estava usando o DIU, acabei engravidando, né. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito desse risco, né, mesmo usando o método anticontraceptivo, de ocorrer a gravidez, ou isso é mais lendário do que verdadeiro? Não, na verdade, assim, a gente tem um fundo de verdade nisso, mas ele não é dessa maneira como transparece de falar que o anticoncepcional, o contraceptivo, ele falhou. A falha existe mais humana. Hoje os medicamentos, eles são feitos com controle de qualidade, é feito assim, de você ter quase com uma segurança de 100%. Na medicina nós não falamos nada que é 100%. Então pode ocorrer falha? Pode, mas a falha é muito mais humana. De esquecer de tomar o medicamento na hora certa, ou a paciente teve um processo de vômito ou diarreia, o medicamento ele não teve o nível adequado na circulação que precisava fazer com um bloqueio anovulatório, um bloqueio da ovulação. É a mesma coisa a respeito do DIU, né? O paciente coloca o DIU, não faz o controle dela anual que tem necessidade de fazer, não faz o ultrassom que tem necessidade de fazer, surgem infecções, ela não trata adequadamente, então isso dá margens de falha do método. Mas é o que eu falei para você, é muito mais ligado aos atos, ao comportamento da pessoa do que falha especificamente do método. Mas, dentro da literatura, nós vamos ter lá um índice de falha, mas é muito pequeno. Existe alguma relação, professor, entre o índice de infecções sexualmente transmissíveis e o uso de contraceptivos que não sejam de barreira? O que a gente tem muito aí da questão das infecções sexualmente transmissíveis, né, delas trazerem uma repercussão muito grave no organismo, e como nós estamos falando aí na questão da fertilidade, é um dos pontos mesmo de levar a infertilidade, principalmente a infertilidade feminina, tá certo? Dentro dessa questão hoje, existe uma liberdade sexual maior, então começa-se uma atividade sexual mais cedo. Além dessa atividade sexual mais cedo, muitos parceiros, durante os anos de atividade sexual, vai expor mais as pessoas às doenças e às consequências das doenças. Então, assim, buscar o sexo seguro, buscar ter relação sexual com o preservativo, né? A gente fala que o preservativo ele previne doença, ele não previne a gravidez, porque o índice de falha do preservativo é muito maior em pensar em contraceptivo, em pensar em DIU. Mas para a doença, pelo menos a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis, tanto o preservativo feminino quanto o masculino, ele vai dar segurança. É lógico que nós temos aí, por exemplo, o HPV, né, um vírus que não vai dar essa segurança completa, mas já ajuda também. Interessante, professor. Eu ouvi uma discussão bem interessante há muito tempo atrás, talvez esteja desatualizada, né? Mas eu acho importante a gente colocar em pauta, que diziam, né, que o contraceptivo oral de emergência, dita pílula do dia seguinte, era uma forma disfarçada de aborto. O senhor poderia esclarecer para a gente se tem algum fundamento isso ou não? Quando foi realmente lançado aí, foi principalmente por algumas linhas, né, foi colocado
colocado em questão ser contra o contraceptivo emergencial por questão disso. Mas quando a gente vai ver como que é o mecanismo de ação da pílula de emergência na pílula do dia seguinte, como ela age, ela não é considerada abortiva. Por quê? Se você tomou e a paciente ela ainda nem ovulou, a pílula contraceptiva, que era uma dosagem muito alta da progesterona, ela vai levar uma dificuldade desse espermatozoide subir até a trompa. Então ela já começa por aí fazendo um mecanismo de bloqueio. A própria progesterona na trompa também, porque quando o espermatozoide e o óvulo estão na trompa, eles precisam da ajuda da motilidade da trompa para poder ocorrer fecundação. A progesterona, mais uma vez, vai lá na trompa e age para poder não ter essa questão da motilidade. Quando o óvulo vai então ser rompido, a progesterona vai lá e também age para poder dificultar a ruptura desse óvulo. Então você vê que todo o processo é um processo de dificultar de realmente ocorrer a gravidez. Agora, se a pessoa teve a relação e teve a questão da gravidez, a pílula do seguinte não vai impedir desse embrião se implantar e desse embrião dessa gravidez em frente. Então ela não impede a anidação. Porque eu vi comentários uma vez, né? Ah, não, porque ela impede, né, que ocorra a anidação no útero. A anidação, a ação da progesterona, se você for pensar então que você teve lá no processo, já teve o processo da fecundação, e esse embrião vai chegar no útero para poder nidar, e a progesterona vai ter uma ação negativa, ela vai ter uma ação, mas não é uma ação negativa que a gente pense de ser abortivo. Daquele embrião que implantou, ele não vai conseguir se manter por conta da ação ali da pílula dia seguinte. E se a gente tem que pensar também que o próprio organismo no corpo lúteo ele produz a progesterona que ajuda na questão da implantação do embrião, na nidação e no útero. Você entendeu? Então, nessa questão de ser abortivo da implantação ali, não. Não tem, então, a menor possibilidade. Não. Professor, como a gente vive numa era da informação, chega para a gente muita informação, né, questionável, né? E outro dia eu cheguei a ver até uma apostila na internet, né, eu até separei para conversar com o senhor, inclusive, que explicava como é que se fazia para escolher o sexo do bebê. Não sei se o senhor já viu uma coisa dessa, né? Se você tiver relações no dia da ovulação, é mais fácil ser uma menina ou menino, alguma coisa assim. Existe qualquer tipo, né, de predileção pelo dia, pelo sexo, alguma coisa que de alguma forma, né, possa estabelecer. Se eu tiver relação no dia da ovulação, é mais fácil ter uma menina ou um menino, ou se tiver uma posição durante a relação, é mais fácil ter. Eu sei que é uma pergunta meio estranha de se fazer até, mas a gente vê muito isso, vê essa informação muito difundida na comunidade e nos preocupa, né? E por isso eu trago a voz ao especialista. Não, nós não temos nada cientificamente que vá comprovar que se você tiver relação no período antes da ovulação ou após a ovulação ou fazer alguma coisa nesse processo todo, eu já vi paciente falando que fazia ducha com vinagre porque o vinagre mataria os espermatozoides que seriam masculinos, então engravidaria só de menina, o espermatozoide que teria levando só o X. Mas cientificamente nós não temos nada provado e nós não orientamos o casal a fazer. É lógico que eles vão ter liberdade, dentro da crendice deles ali, de fazer isso, mas cientificamente não tem nada provado. É interessante porque tem que haver um equilíbrio no mundo entre homens e mulheres, né, na verdade, né? Então se tem alguma coisa que foge ao equilíbrio, né, claro que uma cultura poderia até ter, né? Você vê que na China, às vezes eles eliminam, né, crianças, meninas, provavelmente eu ouvo falar isso, né? Não sei se é verdade realmente, né? Mas assim, qualquer coisa que fere o equilíbrio é causar um desarranjo populacional sem precedentes, né? Mas essas são histórias que são muito difundidas, professor, por isso que a gente traz, né, essa informação. Problemas de saúde, né, como hipertensão arterial, diabetes, elas influenciam na fertilidade do casal? Eu falo assim que para a gente ter o bebê em casa, né, para você ter o bebê saudável, nós precisamos de 3 coisas importantes. Primeiro, esse embrião que vai estar sendo implantado no útero ou numa fecundação natural, ele esteja saudável, e 50% é do pai, 50% é da mãe, né? Então, se eu tenho, por exemplo, problemas de doenças paternas, eu vou ter reflexo nesse embrião que vai ter sendo formado. Um dos exemplos a gente falou na
questão do uso de esteroides, né, que vai prejudicar muito a qualidade seminal. A partir do momento também que eu tenho um óvulo de uma paciente com uma idade mais avançada, eu também posso ter um embrião que não é saudável, geneticamente bom, e depois a implantação desse meio no útero. Eu preciso de um útero saudável, um útero bom, para essa gravidez se implantar e os 9 meses. Então eu tenho algumas doenças, eu tenho algumas alterações no útero que podem levar a isso. Malformações, miomas, pólipos, infecções, né? E terceiro, o organismo materno, né? Porque o organismo vai gerar, a criança vai estar ali uns 9 meses no contato com a mãe. Então as pacientes com diabetes, as pacientes hipertensas, elas têm sim um reflexo negativo na fertilidade e um reflexo negativo durante a gestação mesmo, das complicações que nós vamos ter. Trabalho de parto prematuro, né, outros riscos que podem surgir aí dentro desse processo de gravidez. Então algumas doenças vai ter um reflexo muito grande na fertilidade, trombofilias, doenças imunológicas, né, questão de aborto de repetição. Então é muito importante a avaliação antes da gravidez, você saber que o seu organismo está saudável, está bom, para que ocorra não somente a gravidez, mas que essa gravidez vá até o 9º mês e esse bebê nasça saudável na época certa. Perfeito, professor. Isso me faz fazer uma outra pergunta, né? Nem toda gravidez é planejada, né? Eu acho que a maioria não é planejada, por assim dizer, né? E assim, faz me questionar aqueles pacientes, por exemplo, que são borderline, aqueles pacientes que sofrem depressão, tomam medicamentos controlados, né? E de repente descobrem que estão grávidas, né? Qual é o procedimento que ele deve ter nesse momento? Nós temos as medicações, né, que a gente tem a divisão lá, principalmente categoria B e D, que são os medicamentos que a gente pode utilizar na gravidez e não pode, né? Grande parte das vezes, se o paciente faz um tratamento mais de alguma patologia mais séria e ele já chega para nós grávida, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essa troca da medicação, né, uma substituição por uma outra medicação com menos gravidade, com menos efeito teratogênico para esse feto. Tá? Mas o ideal é que o casal, né, que a pessoa programe antes da gravidez para poder fazer essa troca, mas nem sempre ocorre isso. Mas ela vem bem no começo. Se a gente fizer essa mudança muito inicial, acaba ainda não tendo aquele contato grande da questão do organismo materno, né, das medicações que a paciente está utilizando, que vão passar para o feto nessa troca através da placenta. Perfeito, professor. Alguma doença que seria não recomendada ter uma gravidez, a pessoa deveria evitar? Você falou da fibrose cística, por exemplo, alguma coisa que você falou, nesse momento o casal não tem um tratamento para isso. Não seria interessante o casal ter filhos nesse momento? Nós temos aí, vamos dar um exemplo para você, uma paciente que eu atendi agora há pouco tempo, ela é uma cardiopata grave. Ela tem uma cardiopatia grave, ela faz uso de anticoagulante, que a gravidez para ela é uma gravidez que vai trazer risco mesmo de vida. Então, assim, o próprio cardiologista já indicou para esse casal que ela não pode ter filhos. Uma maneira que eles podem recorrer, voltando na questão da reprodução assistida, é o útero de substituição. A gente capta o óvulo dessa paciente, você fecunda esse óvulo da paciente com o espermatozoide do marido, você forma esse embrião no laboratório e você transfere esse embrião para o útero de alguém da família até 4º grau, né? E essa outra pessoa vai gestar essa criança os 9 meses. Dando um exemplo assim para você do que a reprodução assistida também traz de benefício para esse casal. Perfeito, professor. Professor, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, eu acho que está bom, né? Acho que está tranquilo. Né? Professor, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Não tenho como agradecer. Tá? A todos nós, pessoal, esse foi mais um programa, né? Mais um episódio do programa Inove-se Seu Conhecimento. Tá? Um programa do Núcleo de Inovação da Faculdade de Medicina de Itajubá. Esse programa ele só existe graças à parceria, à repografia que nós temos com a repografia. Esse programa só existe graças à parceria que nós temos com o Departamento de Comunicação. Muito obrigado aos departamentos, né, que trabalham com a gente conosco. Tá? A Faculdade de Medicina de Itajubá é uma empresa do Grupo AFA Educacional. Sejam todos muito bem-vindos e aguardem os nossos próximos episódios. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né? Também foi um prazer imenso. E se deixar, nós vamos ficar aqui horas e horas falando, porque o assunto é muito empolgante e extremamente confortante para o meu coração poder levar um pouco desse conhecimento para todos.